por falar em casamento feliz, gente, sem dor o casamento é mais feliz ainda. E quem trabalha com dor pode dizer isso, porque o pessoal, depois que a dor passa, fica muito mais feliz, doutor Fred. Tudo fica muito mais fácil, né, Rita? A dor, ela tende a perturbar um pouco o nosso humor e a gente sabe que ela está sempre fazendo com que a gente tenha algum problema no dia a dia. Então, por isso a gente precisa resolver, no caso hoje, a gente falando de dor no joelho. Olha, joelho, a gente não lembra dele de jeito nenhum, até que ele dá aquela falhadinha, começa a dar a dorzinha, aí a gente fala, vou passar uma pomadinha, eu vou ficar com a perninha para cima, mas aí não resolve. E nós temos várias pessoas, até vou pedir aos meninos para trazerem o tablet para mim, que nós temos várias participações, as pessoas colocando dos seus problemas, o que elas estão vivendo hoje. Né? Nós falamos com a Alessandra. Alessandra, qual que é mesmo o seu problema? Eu não sei falar o nome. Como que é? Condromalácia, toda a articulação do corpo, não somente o joelho, ela é revestida por uma cartilagem, a gente chama de cartilagem hialina, né? Ela tem o objetivo, dentre outras funções, de fazer com que as nossas articulações se movam praticamente sem atrito nenhum. Por diversos motivos, ao longo da vida, a gente pode ter um amolecimento dessa cartilagem, que é o que a gente chama de condromalácia, né? Ou em alguns casos de condropatia, né? E aí tem diferentes graus, basicamente a gente tem 4 graus da condromalácia, né? Mas conforme ela vai sendo degradada e lesões mais profundas dessa cartilagem podem de fato trazer sintoma. A gente vê, assim, os jogadores, por exemplo, que é um exemplo porque tá aí, todo mundo vê jogo de futebol, né? E aí, de repente, o cara entra numa dividida, aquilo causa uma dor muito grande e ele cai. Os exercícios físicos, eles são necessários para o fortalecimento desse músculo. A maneira errada de fazer esse exercício também, os atletas, claro, tem todo um acompanhamento, mas eu até brinquei, né, dos atletas de fim de semana. Nós temos que tomar cuidado, principalmente se não fazemos nenhum tipo de exercício. E Exatamente. Querer fazer de repente tem que prestar atenção por causa do joelho? Exatamente, né? A gente sabe que o joelho é uma articulação de carga, então qualquer atividade física que a gente for fazer, a gente tem que estar preparado para fazer. Ou seja, aquele indivíduo que está parado há muito tempo, ou entretanto pode ter um sobrepeso, a gente sabe que se começar a fazer muita atividade física de uma forma muito intensa, isso pode despertar sintomas, inclusive no joelho. Então, levando para o atleta de fim de semana, a pessoa que não é atleta profissional, ele tem que se preparar tanto quanto um atleta profissional. Claro que o atleta profissional ele vai ter uma performance muito maior, ele vai se preparar muito mais, ele vai ter muito mais tempo de dedicação a essa preparação. Mas o atleta de fim de semana, a gente sabe também, tem que se preparar com perda de peso, fortalecimento adequado da musculatura e bem orientado, né, da musculatura que estabiliza o joelho, o membro inferior como um todo e evoluindo, progredindo aos poucos dentro da atividade física, seja ela qual for. Ok. Assim, nós falamos da condromalácia, você explicou muito bem, até os 4 graus, os 4 níveis, mas são quantas, assim, algumas das patologias mais comuns que acometem o joelho? O joelho tem alguns estudos baseados principalmente na população americana que mostram que cerca de 25% da população americana eles têm sintomas no joelho, ou seja, bastante gente, né? E esses sintomas eles podem acometer tanto indivíduos mais jovens quanto indivíduos mais velhos e por diagnósticos diferentes. Por exemplo, geralmente o indivíduo mais jovem ele vai ter mais lesões relacionadas a um trauma, por exemplo, jogando futebol no fim de semana ou um evento de sobrecarga, ele deu uma corrida além do que ele está habituado a correr. Isso pode gerar tendinites, eventualmente lesões musculares ao redor do joelho ou então uma sobrecarga na articulação, acometendo, por exemplo, os meniscos ou a tal da condromalácia, como a gente falou, né? Mas aí são mais lesões relacionadas a sobrecarga ou trauma. É diferente daqueles indivíduos acima dos 50, 60 anos que já pode começar a apresentar uma alteração degenerativa da articulação que ela vem, dentre outros fatores, mas também vem junto com a idade, né? Que ela avança naturalmente conforme o nosso corpo ele vai envelhecendo, né? Mas claro, isso não é uma sentença para o joelho, né? Sempre existe tratamento e principalmente, eu sei que nada é clichê à toa, né? Mas de fato, a prevenção ela é sempre o melhor remédio. Então, nesses casos de doença degenerativa, que a gente sabe, por exemplo, a osteoartrose de joelho, ela tem uma relação direta, por exemplo, com obesidade. Tem trabalhos que mostram que indivíduos diabéticos
por isso promover uma inflamação sistêmica no corpo, isso também pode acelerar o processo de osteoartrose no joelho. Então, até mesmo doenças metabólicas, como diabetes ou até o sobrepeso, a gente tem que ter muita atenção nesses sintomas, nesses achados ao longo da nossa vida, para que a gente evite um problema mais grave no joelho, nos joelhos no futuro, né? Então, a sentença, eu estou ficando mais velha, vou chegar na terceira idade, ou já estou, não é uma sentença, eu vou ter um problema no joelho. Exatamente. Mas se a pessoa já é jovem, já sabe que tem, por exemplo, um diabetes, uma pressão alta, que hoje a gente vê isso muito nos jovens, né? Já começando a ter esses sintomas que antes a gente achava que eram só dos idosos. Então a pessoa já tem que ter um olhar diferente para que lá na frente não tenha estes problemas que nós estamos comentando hoje aqui. Exatamente. A prevenção, nesse caso, é o melhor remédio. Exatamente. Até uma... Você falou, não é um jargão, é um clichê, mas é verdade. Acho que não é clichê à toa, né? Até um esforço grande que se tem, né? Em novembro do ano passado foi publicado um trabalho na The Lancet, uma revista bastante importante no meio científico, onde os pesquisadores do mundo inteiro eles têm bastante cuidado com esse aspecto preventivo do tratamento, ou seja, a solução não vai ser uma cirurgia extremamente agressiva lá no futuro, claro, não agressiva, mas em alguns casos ela é indicada quando, por exemplo, o paciente já tem uma artrose muito grave, mais avançada e não tem jeito, né? Uma cirurgia, como por exemplo a prótese total do joelho, ela tem que ser feita porque melhora muito a qualidade de vida da pessoa, mas se a gente puder evitar isso ao longo da nossa vida, melhor. Com certeza é muito melhor. E nós temos muitas participações, o pessoal deve estar aí. Meu Deus, não vai fazer minha pergunta? Então nós vamos colocar no ar a sua pergunta. Qual é a primeira? Uma boa tarde de Salvador para todos do programa. Doutor, o que fazer para fortalecer os joelhos? Pergunta da Yolanda Viana. Bom, primeiro de tudo é pensar se você tem sintoma ou não. Se você não tiver sintoma, um bom acompanhamento com professor de educação física, com educador físico, já é o suficiente para você conseguir ter um acompanhamento para fortalecer esse joelho. Seja com atividade de musculação, seja, por exemplo, pilates também, que é uma boa atividade física. Mas quando a gente fala de fortalecimento específico, é interessante que a gente tenha carga, coloque um pouco de carga nessa articulação, de forma muito controlada num primeiro momento e que vai evoluindo lentamente conforme a pessoa for melhorando essa força muscular. Mas, a grosso modo, a musculação é o melhor exercício para aqueles indivíduos que não têm sintoma. Próxima pergunta. A Carla Fogliene. Boa tarde, Rita, Dr. Fred. Sinto meu joelho direito estralar e doer toda vez que subo escadas e tenho que flexioná-lo. Com o exercício físico melhora, mas depois de algum tempo volta novamente. O que poderia estar causando isso? Obrigada e beijos a todos. Esses estalidos ou essas crepitações que a gente chama, ela pode estar relacionada, por exemplo, com a condromalácia que a gente falou, com a condropatia, né? Que a cartilagem ela perde aquele aspecto mais liso, ele fica um pouco mais rugoso. E aí é normal ter alguns ruídos na articulação do joelho. Isso não necessariamente traz dor. Tem pessoas que têm ruídos, mas tem uma vida normal, não tem dor nenhuma, né? Então, assim, primeiro de tudo seria observar o que está trazendo sintoma no seu dia a dia, fazer uma avaliação com um ortopedista, com um fisioterapeuta especialista, para a gente entender o real diagnóstico, né? De onde vem esse estalo, de onde vem essa dor, porque os diagnósticos eles são diversos, mas a grosso modo, pelo que você está me falando, isso sim é um achado muito característico da condromalácia. Vamos para a próxima pergunta. Boa tarde, Rita e Dr. Fred. Eu tenho desgaste nos joelhos. A Lenir Esmargiassi. É assim que fala, Lenir? Esmargiassi? Desculpa por não falar corretamente seu sobrenome. Dr. Fred, tem algumas orientações para esse tipo do desgaste? É aquilo que a gente estava comentando, né? O envelhecimento ele faz com que aconteça o desgaste, mas não necessariamente ele traga sintoma. A gente tem que observar quais outros fatores podem estar relacionados, como por exemplo, uma fraqueza da musculatura que estabiliza e que diminui a carga sobre o joelho. Então, nesse ponto seria interessante ter um acompanhamento com o fisioterapeuta para avaliar e saber qual o melhor tratamento a ser prescrito, juntamente com o tratamento medicamentoso prescrito pelo médico ortopedista especialista, para aí sim, que esse desgaste, né, o nome popular do que a gente chama de osteoartrose, né, ele
tenha uma melhora para a vida da senhora, que eu esqueci o nome, me perdoa. Ah, e agora eu estou vendo aqui, vim procurar o nome dela. Lenir Esmargiassi. Ah, agora eu falei certinho, né, Lenir? Acertei. Nós temos mais uma participação, vamos ver? Boa tarde, Rita e Dr. Fred. Queria saber por que meu joelho dói enquanto estou deitada. O que pode causar isso? Também a osteoartrose é bastante comum, é muito comum. Mas deitada, não tem peso, não tem... É um sintoma muito comum no joelho com osteoartrose, a dor noturna, quando a gente fala, né? E muitas vezes isso pode acontecer também, porque é natural, o joelho, a osteoartrose, ela fazer com que a gente tenha uma certa rigidez da articulação. Então o joelho ele começa a ficar um pouco flexo, ela deve perceber que aquela extensão final do joelho, o final da extensão, ele é um pouco rígido, um pouco doloroso. E geralmente quando deita, principalmente de barriga para cima, a gravidade acaba estendendo, forçando um pouquinho o joelho para estender. Mantendo essa posição por aí alguns minutos, algumas horas, realmente forçando essa extensão do joelho, isso pode provocar sintoma, tanto na parte da frente quanto atrás do joelho. Nesse caso, eu vou falar por mim, perdão, gente, quando deito, às vezes a gente coloca um travesseiro ou algo embaixo do joelho para ele ficar ligeiramente flexionado. Isso alivia bastante a dor. Sim. Isso ajuda? Ajuda a aliviar a dor e para fazer com que ela possa dormir de uma forma mais confortável. O grande problema é permanecer sempre deitada e sempre com apoio atrás do joelho, porque aí se realmente for um caso de osteoartrose, esse joelho ficar inflexo, aí ele vai ter uma rigidez do joelho inflexo, ele não vai estender completamente. Aí ela vai começar a mancar, ela vai começar a claudicar, vai ter dificuldade para caminhar, essa musculatura vai ficando cada vez mais deficitária, ou seja, o joelho vai perdendo, entre aspas, aquele amortecedor dele, que é a musculatura que envolve a articulação e estabiliza e diminui a carga sobre a articulação. Então, pode ser uma alternativa, por exemplo, para ela dormir melhor, se essa dor ela tiver à noite, quando ela deita. Mas manter ao longo do dia dessa forma não é interessante, porque gera mais rigidez e mais dor. Olha, nós temos aqui a participação da Ilaine, a Ilaine Uri, que é lá de Panambi, no Rio Grande do Sul. Ela colocou assim: minha mãe tem dor no joelho, principalmente subir ou descer escadas. Eu acho que todo mundo tem problema no joelho. Subir e descer a escada é um problema, né? Sim, porque quando a gente acaba colocando uma carga maior sobre a articulação, né? Atividades como agachamento, subir e descer escadas, né? Isso no dia a dia pode trazer esses sintomas. Então, como ela está falando, pode ser também um sintoma muito comum relacionado à osteoartrose do joelho, né? E muitas vezes esse é um paciente que, por causa da dor, ele já começa a ficar menos ativo, aquela musculatura que estabiliza o joelho, que é o amortecedor do joelho, ela começa a ficar um pouco mais fraca, mais deficitária, e a gente entra, infelizmente, num ciclo vicioso, né? Que tem dor, que aí a pessoa faz menos atividade, que gera mais rigidez na articulação, que gera mais fraqueza, que gera mais dor. A gente precisa cortar esse ciclo, e o tratamento ele não é parado. Muita gente pensa que é exclusivamente só usar a medicação. A medicação, sim, ela corretamente prescrita, ela ajuda e muito. Mas o tratamento de fisioterapia com uma reabilitação muito corretamente indicada para aquele paciente é o ponto-chave para que ele realmente tenha uma melhora no curto, médio e longo prazo. Tem algumas pessoas, quando a gente está caminhando, acho que você de casa já deve ter visto também, né, nas pistas de caminhada, a gente vê gente de tudo quanto é tipo, e algumas pessoas com uma cinta no joelho, não sei se é assim que fala, protegendo o joelho. E algumas têm um buraco no meio. Tem diferença? Esse buraco na ponta do joelho serve para alguma coisa, ou tem que ser a mais lisinha mesmo, que não tenha nenhum tipo de abertura? Isso ajuda a manter o joelho mais protegido? O ideal, se a gente for pensar em dor no joelho ou dor, porque o joelho tem basicamente 3 compartimentos, mas um deles é o que a gente chama de fêmur patelar, que é bem na frente do joelho. Se a dor for nessa região, o ideal é que ele não tenha essa abertura, né? Porque essa leve compressão da joelheira contra o joelho, ela traz realmente um conforto e aumenta a área de contato nessa articulação que a gente chama de fêmur patelar. Aumentar a área de contato, mas isso pode ser ruim. Não, quando a gente aumenta a área de contato na articulação, a gente distribui melhor a carga, né? Então isso passa a ser mais confortável, e de fato é até interessante. A gente, alguns anos atrás, eu publiquei um trabalho com meus colegas, o Dr. Júlio Fernandes, o Dr. Fábio Brick, lá na Santa Casa de São Paulo, onde a gente pegou 134 pacientes com
osteoartrose de joelho em um grupo. A gente não colocou a joelheira e em outro a gente colocou a joelheira. Mas não era essa com a bolinha no meio. Ela era totalmente fechada, elástica, ou pode ser de neoprene também. E a gente viu que realmente aqueles indivíduos que usavam a joelheira traziam um conforto maior para atividades como caminhar, sentar e levantar, subir e descer a escada. Eles performavam, eles faziam essas atividades com menos dor e de uma forma melhor do que aqueles indivíduos que não usavam a joelheira. Pode ser tanto uma joelheira elástica, pode ser uma joelheira de neoprene, que gere uma pequena compressão, não pode apertar demais também a articulação do joelho, mas de preferência sem aquela bolinha, aquela abertura na frente. Ok. A Érica Siqueira Marques, ela é de Resende, no Rio de Janeiro, ela colocou assim, ela colocou, olha, eu faço pilates, mas meu joelho dói no frio e no calor não. O que pode estar acontecendo? Beijo, Érica! Esses sintomas no frio, eles são bastante comuns, principalmente nesses casos de doenças crônicas, né, dores crônicas, né? A gente sabe que tem vias de transmissão de dor para o nosso cérebro que elas transmitem tanto calor, frio, dor, pressão, tato, né? Então o frio faz muitas vezes com que alguns pacientes fiquem um pouco mais sensíveis à dor. Não é que o frio ele provoca uma lesão no joelho dela maior, né? Mas na verdade faz com que o joelho fique um pouco mais sensível realmente no frio, né? E às vezes até o joelho pode sentir o joelho um pouco mais rígido, um pouco mais duro, mas está no caminho certo. Mantenha-se fisicamente ativa com pilates ou outra atividade física que vai ser bastante benéfico. Próxima pergunta. Vamos ver. A Fátima Alves. Doutor, boa tarde. Tive trombofibrite em julho do ano passado. Foi na altura do joelho e meu médico vascular me encaminhou para um especialista. Mas este especialista falou que o caso é vascular. O fato é que estou com o joelho direito 5 centímetros maior que o outro e continuo com dor. Quem devo procurar? Agora ela já não sabe nem para onde ir mais, né? Coitada. Fátima. De fato, o caso é vascular, né? A tromboflebite, o melhor profissional para ela procurar realmente é um médico vascular, porque esse edema, o joelho um pouco mais edemaciado dessa forma pode ser consequência da tromboflebite e a melhor avaliação vai ser realmente de um médico vascular. Esse é o caminho que ela tem que seguir. Quer dizer, depois das orientações deste médico vascular, é que ela poderia tentar algum exercício junto com um fisioterapeuta para fazer algo específico para melhorar essas dores? Exatamente, porque com a tromboflebite a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai começar a fazer exercício, colocar o paciente para se mexer, o tratamento de fisioterapia de um modo geral, né? Porque não é um sintoma de origem ortopédica, articular, né? E aí, de fato, tem que ter inicialmente um tratamento e uma orientação do médico vascular para aí sim ela ser encaminhada tanto para atividade física ou para o tratamento de fisioterapia. Perfeito. Bom, aproveitando a sua presença aqui, o seu conhecimento, as suas orientações de maneira geral para todos, né? Porque nós tivemos vários problemas aqui e de que as pessoas comecem. Eu acho que a prevenção poderia ser o nosso start para esse fechamento do nosso tema. Exato, o que a gente sabe é que novamente, eu acho que todo mundo que está assistindo já ouviu isso em vários locais, que controle do peso, controle da diabetes, não fumar, mas não só pensando no joelho, mas para a saúde como um todo, e isso é fato, né? O ponto de vista preventivo é que a gente, para evitar principalmente doenças degenerativas no futuro, é que a gente tenha um peso corporal dentro dos padrões normais, né, para a nossa altura, se manter fisicamente ativo, isso é extremamente importante, de preferência não fumar, tabagismo também é um fator de risco para alterações degenerativas articulares, inclusive do joelho também. Doenças metabólicas, por exemplo, diabetes também descontrolado, isso pode gerar uma atividade inflamatória maior no nosso corpo, inclusive no joelho, e aí sim também provocar sintomas. E manter essa musculatura que sustenta o membro inferior, o joelho, forte o suficiente para aquelas atividades que vão ser feitas. Então, de um modo geral, hábitos de vida saudáveis vão fazer com que a probabilidade de se ter um sintoma no joelho ele seja muito menor.
Gente do céu. E olha, eu não ia fazer a pergunta porque eu sei que eu vou levar um puxão de orelha, mas a diretora está aqui no meu ponto assim, você não vai fazer a sua pergunta? E o salto alto? E aí? Fran, você é uma dedo duro, Fran. Eu falei no começo, eu falei, acho que todo mundo vai esquecer. Bom, mas eu vou ter que fazer a pergunta, porque as mulheres, e eu vou falar por mim, se sentem muito mais à vontade em cima de um salto do que de rasteirinha. Eu não consigo. Eu de salto, corro até e faço, mas de rasteirinha eu viro o pé e eu quebro a mão, machuco aqui, então... Mas ele prejudica de alguma forma o joelho ou outra articulação? De um modo geral, pensando no joelho, o salto ele não é o vilão, ele não é tão prejudicial. O que é prejudicial é o tempo que se passa de pé, caminhando, subindo e descendo escada com esse salto, e se realmente você está apta para aquele tempo usando o salto. A gente sabe que com o salto, a exigência sobre a articulação do joelho, não só sobre o joelho, mas o tornozelo, o joelho também, ela é um pouco maior, né, porque joga um pouquinho do centro de gravidade do nosso corpo um pouco mais para frente. Isso exige um pouco mais do joelho. Mas, novamente, se essa musculatura que estabiliza o seu joelho, ela estiver apta o suficiente para suportar aquela demanda do dia a dia, não vai ser o vilão o salto. E claro, quando esse sintoma eventualmente aparece, aí sim, o ideal seria que por algum tempo não usasse o salto, fizesse um tratamento adequado, num segundo momento melhorar a força dessa musculatura, principalmente se você usa muito salto o dia inteiro e andando o dia inteiro, né? É como se fosse entre aspas, um atleta. Você tem que preparar aquele joelho, preparar aquela musculatura para o tempo que ele vai ser exposto sobre aquele salto, mas o salto em si não é o grande vilão. Eu levei meio puxão de orelha só, viu, gente? É que, olha, eu gosto realmente de salto, mas eu vou começar a observar isso. Dr. Fred, eu quero agradecer a sua participação. Eu sei que você tem uma clínica. Nessa clínica tem também o tratamento fisioterapia para quem tem problema no joelho. E esse telefone que nós vamos disponibilizar mais uma vez, que são os seus contatos, para te achar também nas redes sociais, Fred Beretta com 2 Ds e Y no final, Beretta também com 2 Ts. 2 Ts, isso. Fazendo? Na minha clínica eu atendo no Instituto Moody aqui em Campinas, é um centro de excelência em reabilitação, medicina, fisioterapia, reabilitação e atividade física, né? Dentro do meu site, www.fredberetta.com.br, tem toda a nossa estrutura, tem os contatos, também no Instagram é fácil de me achar, quem tiver qualquer dúvida pode mandar para mim, que é Fisioterapia Sem Dor no Instagram, né? E no Facebook também, tem um canal no YouTube que eu falo um pouco sobre algumas doenças também, que quem tiver um pouco mais de interesse pode procurar também lá, eu falo de joelho, coluna, quadril, quem tiver interesse pode procurar lá no canal no YouTube também, e estou à disposição, agradeço pelo convite, muito obrigado. Eu que agradeço. E olha, mês dos namorados, a gente tinha que trazer ele para falar de cotovelo, né? Tem muita gente que tem dor de cotovelo aí. Mas a parte com as brincadeiras, com certeza o Dr. Fred Beretta vai voltar para abordarmos outros temas relacionados ao nosso organismo para que a gente cuide bem dele, para independente da idade, termos qualidade de vida. Porque com dor ninguém merece viver não, né, gente? Então, vamos cuidar para ter bastante saúde. Mais uma vez, Dr. Fred, obrigado por sua participação. E eu quero mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo, aproveitando aqui a participação do Dr. Fred, para a Tatiana, para a Maria, para a Nancy, para o Luiz, né? O Luiz é meu irmão, né? E eu vou contar aqui, eu não ia contar não, mas vou contar. O Fred é meu sobrinho, né? E eu amo você. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Gente do céu! E eu preciso agradecer.